Então, gente, boa tarde a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui com vocês discutindo, né, o Plano Nacional de Educação, que ainda está em vigência, né? E também um pouco do Plano Estadual de Educação, que tem vigência até 2025. E hoje, nessa tarde, nós estamos recebendo o professor Armando Simões, ele que é diretor de programa da Secretaria de Articulação Intersetorial com Sistemas de Ensino do MEC, a SASE, né, do Ministério da Educação, e ele vai falar um pouco, né, discutir conosco a meta 20, que é a meta que prevê a ampliação do investimento público em educação. É uma meta muito importante para a consecução das demais metas. Afinal, sem investimento, não se consegue ampliar a oferta, não se consegue garantir a permanência, não se consegue garantir a melhoria da qualidade, entre tantas outras. Então, uma meta muito importante, né, que é prevista no Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005, lá de junho de 2014, e também aqui, a nível de Estado, na Lei 8.025, que é o Plano Estadual de Educação, que é de setembro de 2015. Tá? Então, a nossa tarde, né, que ela seja muito proveitosa, né? Eu vou fazer a leitura do currículo do professor Armando Simões, que já está aqui presente, que a gente agradece, né? A Cris, já coordenadora do Fórum Estadual, já agradeceu de público, né? Mas é um prazer, então, tê-lo conosco. O professor Armando Amorim Simões, ele é graduado em Física, mestre em Ensino de Física pela USP e também em Política Social e Planejamento em Países em Desenvolvimento. Armando Simões também é PhD em Educação, é da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo federal, tendo sido secretário municipal de educação, secretário estadual adjunto de educação, diretor de projetos educacionais na Secretaria de Educação Básica do MEC, diretor do Plano Plurianual na Secretaria de Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Atuou nos últimos 7 anos como pesquisador do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e atualmente, como eu já falei, é diretor de programas da Secretaria de Articulação Intersetorial e com Sistemas de Ensino no MEC, a SASE, e também professor do programa de mestrado profissional em avaliação de políticas públicas da INAP. Então, nesse momento, a gente passa a palavra para o professor Armando, né? E que a gente possa ter uma ótima palestra. E, à medida que o professor for fazendo a apresentação, né, os participantes podem colocar questões no chat, né, ou então aguardar o término para podermos fazer as perguntas, né, os questionamentos, e o professor poder estar nos respondendo. Então, eu vou anotando as perguntas que aparecerem, né, forem colocadas no chat, e a gente faz logo após o término da fala do professor Armando. Então, com o senhor, professor Armando. Muito obrigado, professor Rinaldo Alves. Agradecer aí a sua introdução, também agradecer a coordenadora do fórum, né, a Cristiane, pelo convite, né? É um prazer enorme estar aqui, né, com vocês para compartilhar durante alguns minutos aqui algumas reflexões sobre a meta de financiamento, né, no Plano Nacional de Educação. Dizer que também agradecer aí o apoio que a equipe técnica aí do fórum deu, né, na pessoa da Mônica, né, que participou aqui com a gente na organização dessa atividade, e dizer que a gente vai tentar aqui fazer uma rápida consideração, né, o quão rápido eu consiga, né. Estou saindo de uma Covid, né, desses últimos dias, por incrível que pareça, a gente ainda está tendo contaminação por Covid a essa altura do campeonato, e eu fui premiado aí numa viagem que eu fiz de férias e voltei semana passada com Covid, mas já estou melhor hoje. Então, a gente vai tentar aí, durante esse próximo 20, 30 minutos, fazer aí uma consideração sobre essa meta de investimento no novo Plano Nacional de Educação, tentando fazer, na verdade, com vocês uma reflexão que nós fizemos aqui no âmbito do MEC,
e que antecedeu, né, aos debates sobre a proposição do novo Plano Nacional de Educação, no que diz respeito à meta de financiamento. Então, eu vou tentar abordar aí quatro pontos. Primeiro, falar um pouco da meta 20, inclusive trazendo o dado do último relatório do INEP, que foi publicado agora em junho, né? Depois a gente vai fazer uma reflexão sobre o que representa essa meta no conjunto dos países, né, em que a OCDE acompanha, né, em termos de indicadores de financiamento na educação. Vamos fazer uma reflexão aqui sobre alguns cenários contrafactuais do Brasil, o que significaria, na prática, a gente ter alcançado a meta 20, né, do Plano Nacional de Educação, e ver como é que essa reflexão, de certa forma, alimenta a proposta que o novo Plano Nacional de Educação vai trazer em relação a metas de financiamento, que está posta aí hoje no projeto de lei número 2.614. Então, esse é o PL do novo Plano Nacional de Educação, que foi encaminhado pelo governo federal ao Congresso, né, ao final aí do mês de junho, né, no dia 26 de junho, e nesse sentido trazer para vocês um pouco desse conteúdo do novo plano, né? Então, inicialmente, vamos falar um pouquinho da Meta 20, como ela está construída no Plano Nacional atual, que é o 2014-2024, né? Bom, vocês conhecem bastante bem, né? A meta, a meta 20, ela tem por uma de suas motivações, né, um preceito constitucional que está lá disposto no artigo 214 da Constituição. É o artigo que fala do Plano Nacional de Educação como um plano decenal, né, que deve conter diretrizes, objetivos, metas e estratégias, né, deve ser um instrumento de articulação do Sistema Nacional de Educação e deve ser deve ser capaz de conduzir, né, entre vários dos seus propósitos gerais, né, deve ser capaz de estabelecer metas de aplicação de recursos públicos em educação, né? E aí foi colocado essa referência no inciso 6º, foi um inciso novo colocado pela emenda número 59 de 2009, né, que colocou então essa exigência de que os planos decenais devam estabelecer metas de aplicação de recursos com proporção do PIB, né? Nós vamos ver aqui parte da reflexão do que representa isso e do quanto isso responde ou não a perspectiva concreta, real, de se alcançar no Brasil aquilo que a gente chama da necessidade de financiamento em educação, né? Fruto do mandato constitucional, a gente tem na Lei 13.005, a atual lei do PNE, a Meta 20, que vocês também conhecem bastante bem, né? Que preconiza a ampliação do investimento público em educação pública, né, de forma a atingir 7% do PIB no quinto ano de vigência e 10% do PIB ao final do plano. Há uma disposição no artigo 5º da lei do PNE que tenta esclarecer, ou pelo menos definir o escopo do que seria computado em termos desse investimento público em educação no que diz respeito ao inciso 6º e ao próprio caput da Meta 20, né? Então, a lei, no artigo 5º, parágrafo 4º, ela tentou, ela definiu que algumas aplicações em programas específicos, como, por exemplo, o Programa de Expansão de Educação Profissional Superior, né, inclusive na forma de incentivos e isenção fiscal, as bolsas de estudos, que são concedidas tanto no Brasil quanto no exterior, e os subsídios, né, que são feitos em programas de financiamento estudantil, assim como aquele financiamento previsto, inclusive na própria lei do Fundeb hoje, né, que prevê recursos do Fundeb para entidades conveniadas, né, com o poder público, né, entidades sem fins lucrativos, né, para o atendimento em creche, pré-escola e também da educação especial, todos essas
aplicações seriam contabilizadas para efeito da meta 20. Isso é o que dispõe o parágrafo 4º, né? Há, no entanto, no relatório do Plano Nacional de Educação, como produzido pelo INEP, isso desde o seu início, né, houve um entendimento de que o parágrafo 4º ele trataria do gasto público em educação e não especificamente do gasto público ou do recorte mais específico do gasto público em educação pública, não é? Então, quis, assim, o processo de monitoramento separar essas duas, fazer duas contabilidades distintas em relação à apropriação do investimento público, né, em educação, uma que seria mais abrangente, que incluiria esses itens que eu me referi, que estão lá postos no parágrafo 4º, que no meu entendimento ele se aplica de fato à meta 20, no entanto, foi compreendido que esse seria o indicador 20B, né, que seria do gasto público mais geral na educação, e o 20A, que seria estritamente aquilo que seria o gasto público em educação pública. Portanto, estariam no indicador 20A, estaria retirados aqueles itens previstos no parágrafo 4º. E assim o INEP fez esses dois indicadores, né? Para efeito das comparações que nós vamos ver com a OCDE, o indicador 20B é o que vale do ponto de vista da comparação internacional, porque diz respeito aos investimentos públicos em instituições públicas, tá certo? Mas as instituições públicas podem ser as instituições, como no Brasil, conveniadas com o poder público, né? Então, para efeito de comparação, a gente vai estar usando, no momento de olhar para o OCDE, os dados do indicador 20B, né? Veja que, então, o relatório, esses dois gráficos são os gráficos que apresentam o indicador 20A e 20B, né? Então, à esquerda, nós temos o indicador do gasto público em educação pública, aonde este ano o INEP fez a opção de apresentar, aqui nessa linha intermediária, né, o percentual do PIB, né, investido em educação pública. Então, a gente variou em torno de 5% do PIB ao longo de todo o período do Plano Nacional de Educação, tendo tido aqui um recuo em 2021, né, que a gente sabe que foram desdobramentos dos efeitos da pandemia, né, e a retomada, então, já em 22, do patamar de 5% do PIB. Aqui é o valor agregado do investimento público em educação pública, como apurado pelo INEP, né? Foi apurado aqui um crescimento em 2022, né? Saltou da ordem dos 420 bilhões de reais para 513, então é um aumento aqui expressivo, né? Que, segundo o relatório, está atribuído a um maior gasto da esfera municipal, que teve uma subida bastante significativa aqui entre 2021 e 2022, né? Aqui, portanto, nas três linhas de baixo, a gente tem a participação na linha mais clara dos municípios, depois na linha verde dos estados e na linha roxa a participação federal, né? Então, a gente estaria, durante todo o período plano, com algo em torno de 5% do PIB. E quando a gente vai para o gasto público em educação, né, que aí já computa todos aqueles outros elementos que estão ali postos no parágrafo 4º do artigo 5º, e aí tem um peso muito grande aqui, quando se computam aqueles outros elementos da participação do FIES, né, nesse conjunto. O FIES, inclusive, ele vai ser o grande responsável pela maior, reposicionamento do governo federal na composição do investimento público em educação, quando você considera ele ou não considera, tem uma diferença grande da participação do governo federal, né? E também você vai ter, no indicador do gasto público consolidado em educação, o patamar aí que girou em torno de 5,5%, se a gente fosse fazer uma média aqui, uns 5,5% do PIB, 5,4%, tendo também em 2022 se observado, segundo o relatório, uma variação que também é puxada, de um lado, pela participação dos municípios, mas, de outro lado, também pela inclusão aqui da participação do subsídio do FIES, que veja que a última linha aqui de baixo, eles deram esse destaque, o subsídio do FIES ele teve um crescimento grande entre 21 e 22.
Aliás, entre 20, 21 e 22, ele salta aí da ordem de 19 para a ordem de 50 bilhões entre 20 e 21. Então, isso é um dos fatores que explicaria essa aparente oscilação do, do, do investimento em educação como percentual do PIB, que teria chegado aqui em 22 a 5,9% do PIB, tá certo? Bom, o relatório não consegue, de fato, explicar a razão pela qual há esse crescimento da participação municipal, né? Que seria importante se conhecer exatamente que tipo de despesa teve o maior crescimento, se isso ocorreu em todas as regiões do país, né? Se isso aconteceu em todas as unidades da federação, né? Isso não é suficientemente explorado no relatório. A única explicação dada para o crescimento, no caso do indicador 20B, é a inclusão e o crescimento do FIES, né? Que ocorre ali entre 20 e 21. Então, a gente tem, em suma, o seguinte: do ponto de vista do indicador 20A, o Brasil girou em torno de 5% do PIB durante todo esse período, e em torno do investimento público em educação, já contabilizado as bolsas, né, o crédito educativo na forma do FIES, ProUni, né, o Sistema S, tudo isso você chegaria em torno de 5,4%, 5,5% do PIB, que é o dado que nós vamos verificar também como publicado pela OCDE. Né? E aqui, para trazer só mais uma informação do relatório do monitoramento do PNE pelo INEP, do lado esquerdo tem aí como é a participação dos entes, né, no gasto público em educação pública. Então, a gente vê que a esfera governamental que tem a maior participação no consolidado do gasto público em educação no Brasil é a esfera municipal, né? Em 2022, respondendo por 45% do consolidado do gasto público em educação. Depois nós temos os estados com 32% e, por último, a União com 23%. Né? Mas veja que quando a gente passa para o lado do indicador 20B, que considera esses outros investimentos, a participação da União ela já passa de 23% para 28%, porque aí entra, de fato, composições de investimento da União, a exemplo, de novo, né, o FIES, que em 22 teve um crescimento, entre 20 e 22 teve um crescimento muito grande, e aí você tem a participação da União crescendo, né, no que diz respeito ao investimento em educação. E aí a participação relativa dos municípios cai um pouco, de 45% para 41%, e a dos estados cai um pouco também, de 32% para 29%, né, pelo peso que esses investimentos da União na forma de bolsas no Brasil e no exterior, né, nos créditos educativos, nos incentivos fiscais, né, nos acordos de gratuidade do Sistema S, etc., e todas essas despesas que passam pelo orçamento da educação no âmbito da União acabam tendo um peso. Né? Então, essa é mais ou menos a distribuição do gasto público em educação pública e do gasto público em educação das três esferas de governo. E essa é uma informação que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente fala, por exemplo, de expansão do investimento por aluno, tá certo? É sempre importante a gente frisar isso, né? Se a gente pega o investimento público em educação pública, a União tem sido, historicamente, por razões, inclusive, do seu papel constitucional na educação básica, ela tem sido, por assim dizer, um acionista minoritário. Né? Ela tem uma participação menor, que em geral gira em torno de 25%, na média, gira em torno de um quarto do investimento público consolidado total em educação pública, né? Sendo estados e municípios, portanto, responsáveis no Brasil por 75% desse investimento. Bom, agora eu queria trazer aqui alguns dados comparativos com a OCDE para que a gente possa fazer uma reflexão, e é uma reflexão que, de certa forma, alimentou um pouco as metas como apresentadas no projeto do novo PNE. Né?
É importante dizer que os dados do Brasil na OCDE, que são inclusive fornecidos pelo INEP, né, que formam aquele relatório Education at a Glance, né, que é publicado pela OCDE anualmente, os dados do Brasil, desde 95, estão disponíveis apenas para o ensino fundamental ou o ensino superior. Só em 2012 é que começa a se informar dados de investimento no Brasil para a educação infantil. Então, a educação infantil, a gente vai é, um, é uma etapa da educação básica que, como ela é muito desigual entre os países, né, em termos de obrigatoriedade e também em regularidade da prestação dessa informação, ao mesmo tempo que os países tiveram temporalidades distintas em quando eles começam a apresentar informação em educação infantil, a gente vai apresentar uma parte que contabiliza a educação infantil e depois a gente vai adotar a distribuição só entre o ensino fundamental e superior, para que a gente possa fazer as outras comparações de forma a considerar os valores por aluno que são investidos pelos diversos países, mesmo porque quando nós fizemos essa análise de dados aqui, a plataforma da OCDE estava migrando e nem todos os dados estavam disponíveis. Então, a gente teve que trabalhar aqui com dois recortes distintos com os dados da OCDE. Então, a primeira coisa é, a mostrar para vocês é essa série histórica de 12 a 20, que é o período que já contabilizou, o Brasil já contabilizou a educação infantil nos dados da OCDE. Você veja que está lá, os 5,5% está mais ou menos fechando com a forma de apropriação dos dados do relatório do INEP, né? Considerando aqui, obviamente, a comparação com o indicador 20B do INEP, né? Então, o Brasil tem girado aí em torno de 5,5%, tendo alcançado ali em 2016, 2017, 5,8% do PIB, né? Sendo que de 2017 para cá, nós tivemos, nessa série histórica acompanhada pelo CDE, uma certa redução desse percentual do PIB, né? A série da OCDE ela vai até 2020, né? Já tem provavelmente agora, por esse período agora do segundo semestre, já vai ter a disponibilidade dos dados de 21, mas para efeito de comparação internacional a gente vai trabalhar com dados de 2020. O que é importante desse gráfico é a gente observar essa partição entre as etapas da educação no Brasil, no PIB, né? E vocês vejam que o Brasil coloca 0,9% do PIB na educação infantil, né? Na etapa inicial do ensino fundamental, 1,4, né? Na etapa final, 1,2, no ensino médio, 1% do PIB, né? E no ensino superior também cerca de 1% do PIB. Essa é a distribuição do investimento público em educação no Brasil por etapa de ensino, segundo os dados que a OCDE contabiliza como informados pelo INEP, né? É uma distribuição que ela tem acompanhado ao longo do tempo, se vocês observarem, um crescimento da participação da educação infantil no bolo, né? Então, a educação infantil tem crescido a sua participação ao longo dos últimos 10 anos no investimento público em educação e as outras etapas, de certa forma, dado um certo recuo do percentual do PIB entre 2016 e 2017 a 2020, elas sofreram alguma pequena redução, como é o caso do ensino médio, né? O próprio etapa do ensino fundamental 2, né? Ensino fundamental 1, e um pouquinho também no ensino superior, né? Então, houve aí uma redistribuição entre as etapas dentro desse universo de 5,5% do PIB, né? Mas veja que, do ponto de vista da comparação internacional, se a gente for olhar os diversos países, está aqui, o Brasil é essa linha tracejada verde, né, que de 2012 a 2020 está aqui girando em torno de 5,5% do PIB, estando atrás, em termos de percentual do PIB, apenas desses países que estão acima aqui, que envolve a Noruega, que girou lá em torno de 8% do PIB ao longo desse período,
a Islândia, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, a Costa Rica, que é o único país realmente da América Latina que se destaca aqui, está entre 6% e 7% do PIB, e Israel, que teve aqui um movimento também de adentrar o grupo acima dos 6% do PIB, que é essa linha marrom. Então, o Brasil ele se encontra, dentre os países acompanhados pela OCDE, vamos dizer assim, no topo de cima em termos de percentual do PIB, como investido em educação. Aqui na lanterna dos países está a Romênia, né, que é o país que está aqui entre 2% e 3% do PIB, e é importante salientar que, se a gente for olhar pregressamente, né, lá para 1995, o Brasil estava aqui nesse grupo. O Brasil tinha 3% do PIB em 1995. É a partir de 2008 que o Brasil sai do patamar de 3% para o patamar de 5% do PIB, em parte pelos investimentos, pela própria criação do Fundeb, né? Isso passa a ter uma importância, porque os 10% de complementação da União passou a vigorar ali, né, em 2008. Até então, durante toda a vigência do Fundef, a participação da União na complementação ela foi muito pequena, quase zero no finalzinho já do período ali de 2006, 2007, e ela só vai ser retomada de uma forma permanente, constante, a partir do advento do Fundeb em 2008. Então, é ali que você sai do patamar de 3 para o patamar de 5,5% do PIB, e nós temos estado, portanto, nesse nível durante todo esse período, né? Bom, e aí quando a gente vai comparar os países, aqui ainda a comparação plena, né, pegando a educação infantil ao ensino superior, está aqui o Brasil com seus 5,5%, portanto, abaixo desses países que eu mencionei, né? Portanto, acima da média dos países da OCDE, de 5,1%, e acima da média dos países da União Europeia, de 4,8% do PIB, né? Nós temos aqui países com investimento baixo em relação à sua riqueza relativa, como é o caso da Irlanda, a própria Romênia, o Japão, né? E mesmo países muito ricos, como o Luxemburgo, que é o país mais rico da OCDE, ele tem investimento como percentual do PIB baixo, mas o Brasil está situado, vamos dizer assim, no topo, né, do quartil superior dos países acompanhados pela OCDE, quando a gente olha em termos de percentual do PIB investido em educação, né? Agora nós vamos passar a comparação. Ah, não, aqui é só para recordar aquela distribuição. Então, esse 5,5% do PIB está assim distribuído, né? 16%, que é o 0,9, vai para a educação infantil, praticamente metade fica para o ensino fundamental, 17%, próximo do que é investido na educação infantil, fica no ensino médio, e o ensino superior chega a 19%. O Brasil, comparativamente com os países da OCDE, tem um investimento no ensino superior muito em termos da a partição do PIB investido em educação que vai para o ensino superior no Brasil, ele é bem maior do que nos países da OCDE em média, né? Isso vai estar num patamar bem abaixo, né? Em torno de 9%, 10%. O Brasil é o dobro do que é nos outros países da OCDE. Mas isso é para a gente sempre ter em mente de como é que o investimento público em educação no Brasil se divide entre as etapas e os níveis da educação. Mas agora a gente vai passar para a comparação, pegando só do fundamental superior, porque nós vamos ter que usar agora os dados de valor por aluno, e os dados de valor por aluno não estavam disponíveis na OCDE, incluindo a educação infantil, né? Então, como não estava incluído, nós tivemos que expurgar a educação infantil da análise, né? Até porque a educação infantil ela tem obrigatoriedade distinta entre os países, e obviamente que a obrigatoriedade ela vai implicar em investimentos distintos, né, entre os países. Então, para efeito de comparação aqui, a gente vai retirar a educação infantil da análise. Então, quando a gente retira a educação infantil, veja que o Brasil, então, a gente está tirando 0,9, né? Então sai de 5,5% para 4,6% do PIB, né? E é interessante, só para efeito de observação, você vê o quanto que os países investem em educação infantil, basta comparar esse gráfico com o anterior. Então, por exemplo, a Noruega, que tem 8% do PIB, 8,2%, está vendo no gráfico anterior, ela baixa para 6,5%. O que significa isso?
você tem 1,7% do PIB na Noruega vai para a educação infantil, né? Então, é uma parcela significativa do investimento norueguês na educação, na educação infantil. Isso vale também para esses outros países nórdicos aqui, né? Se você pegar a Dinamarca, a Suécia, por exemplo, né, vocês vão ver também que mais de 1% do PIB, 1% ou mais é na educação infantil, quando você compara esse dado com o dado anterior. Mas isso é só um comentário. O que eu quero explorar com vocês aqui é essa igualdade que existe entre o investimento público em educação com percentual do PIB, que se aparece aqui entre o Canadá, o Brasil, a Colômbia e a Áustria. Veja que todos estão aqui no mesmo patamar de investimento, 4,6% do PIB. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar refletir aqui é o que significa de fato a gente falar de que um país investe X% do seu PIB em educação e o quanto isso diz para a gente, na verdade, né? Então, veja que se a gente for parar para comparar esses 4 países que têm o mesmo percentual do PIB de investimento, o que a gente infere de imediato é que esse mesmo percentual do PIB investido em educação não significa o mesmo investimento público por aluno, né? Em termos de dólar paridade do poder de compra, que é esse que está posto aqui, né? Que é o parâmetro para comparação internacional. Então, veja que quando a gente vai olhar o quanto cada um desses países investe, está aqui na última coluna. Veja que o Brasil ele investe basicamente a mesma coisa que a Colômbia por aluno, $3.100, aproximadamente, enquanto que você no Canadá você tem quase US$ 18.000 e na Áustria US$ 16.600 por aluno. Ora, mas veja que todos investem o mesmo percentual do PIB. E veja que o Brasil tem um PIB muito maior do que desses outros países. O PIB do Brasil é 3 trilhões. No entanto, o Brasil também tem um número de matrículas muito grande, né? E pelo fato de ter um número de matrículas muito grandes, o efeito líquido é ter $3.000 por aluno, né? Veja que a Colômbia, embora tenha o PIB do Brasil seja 4 vezes maior que o PIB da Colômbia, mas o número de alunos do Brasil é mais de 4 vezes o número da Colômbia. Por isso que chega ao mesmo investimento por aluno. Então, veja que falar de investimento com proporção do PIB, né, não diz muita coisa se a gente não olhar o que isso se traduz em termos de valor por aluno, tá certo? Essa é a primeira mensagem dessa análise aqui, né? Isso é um resultado já conhecido para quem estuda financiamento, né? Todos os estudiosos de financiamento sabem disso. O importante aqui é a gente perceber como que essa tradução do percentual do PIB em termos de valor por aluno, como é que ela se traduz na posição que o Brasil tem no conjunto de países. Então, está aqui o Brasil aqui de verdinho embaixo, junto da Colômbia, quer dizer, nós temos um investimento praticamente igual ao da Colômbia, né? E estamos aqui atrás da Argentina, que está logo acima de nós, e acima da África do Sul e do México, né? Mas estamos bem distantes dos países da OCDE, né? Que, embora invistam menos do que o Brasil em termos de percentual do PIB, mas eles, por terem, obviamente, um PIB per capita muito maior, eles vão ter um valor por aluno muito maior, tá certo? Então, essa é a posição do Brasil no conjunto dos países acompanhados pelo CDE. E repare Luxemburgo, a gente vai falar de Luxemburgo já já. Luxemburgo é o país que tem o maior investimento per capita por aluno, ultrapassando $25.000, né? Isso aqui é consolidado. Pega aqui ensino superior, ensino fundamental. A gente está trabalhando aqui do ensino fundamental superior, né? $25.000, seguidos pela Suíça e a Noruega, né? E aí você tem os países aqui embaixo, que são os que menos têm em termos de dólar PPP investido por aluno. Está aí o México, África do Sul, Colômbia, Brasil, Argentina, está um pouco acima a Turquia e o Chile, né? Bom, o que acontece se a gente for olhar agora um outro parâmetro, que é o parâmetro, que é um parâmetro um pouco mais correto do ponto de vista da gente fazer uma comparação do esforço dos países em relação à sua riqueza, que é o investimento por aluno como percentual do PIB per capita, porque o PIB per capita é de fato que traduz a riqueza de um país, né? Não é o seu PIB, né? O PIB ele é proporcional, por exemplo, ao tamanho da população de um país, né?
Por isso que o PIB do Brasil é maior do que o do Canadá, do que da Áustria, né? Do que da Colômbia, porque o Brasil é um país maior em termos de sua população, portanto, tem uma produção de riqueza maior pelo seu tamanho, né? Mas na hora que você divide essa riqueza pela população e você tem o PIB per capita, é aí que você de fato está traduzindo a riqueza dos países. Os Estados Unidos, por exemplo, é a maior economia do mundo em termos de PIB, mas ele é a sexta em termos de riqueza real, porque em termos do PIB per capita, o primeiro país do mundo é Luxemburgo. É o país mais rico do mundo. Os Estados Unidos vai estar em quinta ou sexta posição quando a gente olha o PIB per capita, tá certo? Que é a sua riqueza dividida pelo número de habitantes. Então, quando a gente olha o esforço dos países em termos do PIB per capita, do percentual do PIB per capita, o Brasil está situado aqui, ó, juntinho de Luxemburgo, né? Olha que curioso, o país mais rico do mundo, né, tem o esforço de 20,7% de seu PIB per capita, juntamente com o Brasil. O Brasil está abaixo da média da OCDE nesse sentido, né, que investe 23,7% do PIB, e lá na ponta de cima vai estar a Costa Rica, né, esse pequeno país da América Central que é famoso pela sua, é, pelo seu esforço de investimento na educação vis-à-vis a sua riqueza per capita, né? Mas repare que a grande maioria, 90% dos países praticamente, estão aqui entre 20% e 25% do PIB per capita. Esse é o esforço que se observa internacionalmente. Então, o Brasil está dentro também daquele esforço. Quem é que está fora da média? Claramente, aqui a Irlanda, o México, por exemplo, ele e a Turquia fazem um esforço muito pequeno, muito menor do que faz a média dos países, relativamente à sua riqueza, né? A gente já vai ver isso. A própria Argentina, né? A Argentina é um país mais rico que o Brasil, em termos de PIB per capita, né? Acaba tendo um investimento por aluno um pouco melhor, está acima do Brasil no ranking de investimento por aluno, mas faz um esforço menor do que poderia fazer. O Brasil ainda faz um esforço maior, proporcionalmente à sua riqueza, do que faz, por exemplo, a Argentina, né? Então, essa é um segundo parâmetro que é importante a gente avalizar quando a gente olha o esforço dos países, né? E que é mais correto, porque o esforço em termos do PIB per capita está traduzindo qual é o esforço que o país está fazendo de investimento na educação vis-à-vis a sua riqueza, né? Então, para efeitos de comparação, a primeira mensagem foi lá no slide anterior foi o seguinte: olha, o investimento com proporção do PIB não traduz o investimento por aluno. Primeira coisa que a gente precisa entender. A segunda coisa é que também o investimento como percentual do PIB per capita, embora faça mais justiça ao esforço do país vis-à-vis a sua riqueza real, ele também não traduz o valor por aluno. Por exemplo, se a gente for comparar então Luxemburgo e Brasil, né, os dois têm o mesmo esforço em relação à sua riqueza, 20,7% do PIB, né? No entanto, veja que o PIB per capita do Brasil é de 15 mil dólares em 2020 e de Luxemburgo é de 122 mil dólares, né? Então, a gente está falando de um país que está mais de 5 vezes aí, né, em termos de riqueza por habitante do que o Brasil. E daí traduz-se o investimento público por aluno entre aí, ensino fundamental e superior ser 3 mil dólares no Brasil e 25 mil dólares em Luxemburgo, tá certo? Então, de novo, né, o investimento por aluno com percentual do PIB per capita, ele não representa o mesmo investimento por aluno quando você olha os diferentes países, tá certo? Então, isso mede o esforço do país em relação à sua riqueza. Portanto, em medida de esforço, é uma medida mais justa do que apenas o percentual do PIB, porque o percentual do PIB, como o PIB não traduz a riqueza do país relativamente ao número de seus habitantes, o PIB per capita traduz melhor. Então, em termos de traduzir melhor o esforço do país em relação à sua riqueza, o PIB per capita é o melhor indicador, né? Nesse sentido, o Brasil faz o mesmo esforço que faz Luxemburgo em relação ao investimento por aluno quando se diz respeito ao investimento vis-à-vis a sua riqueza. Aí, quando a gente vai olhar os outros países, aqui estão ordenados os 7 países com menor PIB per capita, começando pela África do Sul, passando pelo Brasil, Colômbia, México, Argentina, Costa Rica e Chile, e os 7 países com maior PIB per capita, começando aqui com os Países Baixos, né, Holanda, Dinamarca, Estados Unidos, Noruega, Suíça, Irlanda e Luxemburgo.
Então, como eu tinha dito aqui, entre os países analisados aqui pelo OCDE, os Estados Unidos estaria em quinta posição, na verdade, em termos de PIB per capita, né? Sendo o país mais rico por termos do PIB por habitante é Luxemburgo. E aí o que que observa-se? Observa-se que quanto mais você aumenta o PIB per capita, né, mais você tem investimento por aluno, certo? Então o Brasil está aqui na casa dos US$ 3.000, né, que regula com os países que têm um PIB per capita próximo ao dele, e esses países que estão aqui com acima de US$ 10.000 por aluno, todos têm PIB per capita acima de US$ 60.000, né? Mas veja que quando a gente vai olhar o esforço dos países, né, o esforço dos países estão mais ou menos ali, entre 20% e 25% do seu PIB per capita, tendo alguns outliers. Por exemplo, no caso da Irlanda, que ela faz um esforço muito pequeno em relação à sua riqueza, que é 11% do PIB per capita, e o México, como eu já tinha dito, que é 13,6%, e a própria Argentina, não é, que tem um investimento por aluno maior do que o Brasil, tem um PIB per capita 25% maior do que o brasileiro, a Argentina, até 2020, e, no entanto, faz um esforço de 15,8% do seu PIB per capita de educação, portanto, abaixo do Brasil. E é importante dizer que em 2015 e 2016, o Brasil estava em 21,7% do PIB. É porque de 2016 para cá, com a emenda 95 e uma série de restrições ao gasto público imposto a partir ali do governo Temer, você teve uma restrição que acabou fazendo recuar o investimento federal na educação, o que fez cair de 21,7% para 20,7% do PIB per capita, tá certo? Mas até 2015 e 2016 você estava ali em 21,7% do PIB, portanto, ali 2 pontos abaixo da média da OCDE. Agora nós estamos aí a 3 pontos percentuais abaixo da média da OCDE, né? Qual é a moral da história, gente? Aqui esse é talvez a principal gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte, olha, o principal fator determinante do investimento por aluno nos países é o PIB per capita. Esse gráfico está mostrando aqui no eixo horizontal o PIB per capita dos países, né? E no eixo vertical o investimento por aluno em dólar, paridade do poder de compra. Está aqui o Brasil, ó, juntinho da Colômbia, juntinho da África do Sul, um pouquinho abaixo da Argentina, um pouquinho acima do México em termos de investimento por aluno, com seus US$ 3.100 por aluno, né? Estão próximos aqui em termos de PIB per capita. E do outro lado, lá em cima, você tem Luxemburgo, né, com seus mais de 122 mil dólares por habitante de PIB per capita e investindo mais de US$ 25.000 por aluno. Então, veja que para que a gente caminhe na direção de um investimento por aluno, em termos de dólar PPP, na comparação com outros países, a gente tem que caminhar nessa linha. Caminhar nessa linha significa a gente aumentar o PIB per capita do país, a gente tem que aumentar a riqueza do país, né? Então, não é só a questão. Obviamente que existem questões alocativas, existem questões tributárias, existem questões de novas fontes, tudo isso tem que estar sendo buscado, tudo isso está previsto, né? Todo mundo entende que há um investimento por aluno no Brasil pequeno, principalmente na educação básica, comparativamente com outros países, mas é preciso que a gente entenda também que o processo de desenvolvimento ele traz consigo, né, maior riqueza e, portanto, maior possibilidade de investimento dos países em educação por aluno, que é o que esse gráfico claramente mostra, tá certo? Então, essa é uma mensagem importante. O fator determinante que explica o quanto os países investem por aluno, em termos de dólar, PPP, é o seu PIB per capita. Não é nem o esforço. O esforço, relativamente à sua riqueza, pode traduzir, como no caso do Brasil, os US$ 3.100, que é o mesmo esforço que faz Luxemburgo, em termos do PIB per capita. Só que Luxemburgo tem US$ 122.000 por habitante, faz com que ele bote o mesmo esforço e isso gere US$ 25.000 por aluno, tá certo? Então, essa é a diferença central da capacidade de investimento dos países em torno da educação, né, no seu investimento por aluno. E aí, para a gente evidenciar isso com mais clareza, eu fiz aqui alguns cenários contrafactuais. O que são esses cenários?
eu fiz a seguinte raciocínio, a seguinte conta, né? E se o Brasil tivesse alcançado 7% do PIB e 10% do PIB, onde é que nós estaríamos? Né? Vamos ver, é um exercício simples, né? A gente conhece o PIB, a gente sabe quanto seria o investimento por aluno num cenário de 7%, 10%, e como é que o Brasil se colocaria em relação aos demais países, né? Então, está aqui os cenários, os três cenários. A primeira linha é o Brasil no cenário real, o cenário atual, que são os 5,5% como investimento total, né, do PIB, ou os 4,6% se a gente considerar sem educação infantil, né? Isso está dando os US$ 3.100 que a gente viu e representa o esforço de 20,7% do PIB per capita, tá certo? Bom, se o Brasil tivesse alcançado já 7% do PIB, isso representaria, para efeitos de comparação fazendo recorte sem educação infantil, representaria 5,9% do PIB, considerando o ensino fundamental ou superior. Isso significaria que a gente sairia de 3.100 para US$ 3.900 por aluno. O esforço per capita, em termos de PIB, percentual do PIB per capita, seria de 20,7 para 26,2, né? Portanto, com isso aqui, a gente vai ver que a gente já estaria acima da OCDE, que é 23,7. E se o Brasil alcançasse os 10% do PIB, isso representaria para o segmento ensino fundamental e ensino superior o equivalente a 8,4% do PIB, né? Isso daria, então, um valor por aluno de US$ 5.600. Mas esses 10% do PIB traduziriam um esforço em termos per capita do PIB de 37,4% do PIB per capita, tá certo? Então vamos olhar onde é que o Brasil, o que isso implicaria para a posição do Brasil no mundo, os 7% e os 10% no cenário de 2020. Então a brincadeira aqui é a seguinte: se o Brasil não tivesse 5,5%, mas tivesse 7% e 10% do PIB em 2020, onde é que ele estaria no universo dos demais países? Bom, o cenário de 7% do PIB vai mostrar que o Brasil sairia daquela posição que ele estava ali junto de Luxemburgo, que era 20,7% do PIB per capita, para 26,2% do PIB per capita, né? Então, a gente estaria se deslocando bastante na escala de esforço dos países, né? Teríamos ultrapassado a OCDE, né? E teríamos ultrapassado a média dos países da União Europeia, que estão aqui em torno de 24% do PIB per capita, tá certo? E chegaríamos ali a colar, ultrapassando aqui a Noruega, colaríamos aqui em termos de esforço com a Suécia, né, a Islândia, mas ainda assim ficando abaixo aqui da Costa Rica e da Áustria, que estão ali em torno de 28,5% do PIB per capita. No entanto, a posição do Brasil naquela linha, né, de investimento por aluno vis-à-vis do PIB per capita, nós teríamos nos deslocado apenas isso aqui. Nós estaríamos aqui do lado da Colômbia, onde nós estávamos, e teríamos ido para essa posição aqui. Tá certo? Então, isso é o que os 7% do PIB, de fato, traduzem para efeito de investimento por aluno no Brasil, né? E os outros países continuam, né, com seu investimento por aluno muito superior ao do Brasil, da Colômbia, do México, da Argentina, da África do Sul, em função da riqueza que esses países detêm, né? E aqui está o ranking, ou seja, os 7% do PIB nos faria ganhar uma posição, que é a da Argentina, né? Nós estávamos aqui acima da Colômbia, nós ganharíamos uma posição, ficaríamos aqui acima da Argentina. É sempre bom ganhar da Argentina, né? Qualquer que seja a posição, né? Mas de efeito prático, a gente continuaria aqui, sairíamos de US$ 3.100 para US$ 3.900 por aluno, mas estaríamos ainda abaixo da Turquia, do Chile, da Romênia, da Bulgária, etc, etc, né? E o cenário de 10% do PIB, né? O tão sonhado cenário de 10% do PIB, né? Nós estaríamos saindo aqui dos 10,7%, dos 20,7% do PIB per capita para agora 37,4% do PIB per capita, do percentual do PIB per capita, ou seja, o esforço do Brasil ao se pensar que nós estaríamos com 10% do PIB investindo na educação, né, nós estaríamos aqui saltando lá para a posição acima da Costa Rica
uma posição que a gente chamaria assim de um outlier, né? O Brasil estaria completamente fora daquela faixa de esforço que os países mais desenvolvidos do mundo fazem, que estão ali entre 20% e 25% do seu PIB, com exceção desses que estão ali passando de 25%, que são os países nórdicos, mais a Costa Rica, é, e a Áustria ali e a Islândia. Basicamente são esses os países que a OCDE acompanha que estão fora desse intervalo de 20% a 25% do PIB per capita. Então, esse cenário, de outro lado, ele também, quando a gente vai olhar qual seria o avanço do Brasil aqui, ele, de novo, ele caminharia mais, obviamente, a gente agora está falando 10% do PIB, portanto, ele estaria numa posição um pouco mais distante do que da Colômbia, ultrapassando agora a Argentina, o México, o Chile e a Turquia, mas ainda assim, veja que a distância para a OCDE, a distância para os países mais desenvolvidos em termos de investimento por aluno, e que estão todos na faixa dos US$ 10.000 por aluno, nós ainda assim estaríamos distantes. Tanto que aqui está o novo ranking, né, dessa hipótese do Brasil investindo 10% do PIB em 2020. Nós teríamos ganho, além da Argentina, agora a Turquia e o Chile. Né? Teríamos aí chegado a US$ 5.600 por aluno. Então, ainda é distante. Então, esse raciocínio todo, gente, é para a gente tirar algumas conclusões aqui e a gente pensar no que são os desafios de um país de renda considerado internacionalmente de renda média alta. O Brasil é internacionalmente considerado um país de renda média alta, mas em se considerando um país de renda média alta, é um conjunto de 190 nações em que você tem nações, em grande parte das nações do mundo, nações muito pobres em termos per capita, né? Então, o que significa o desafio de se aumentar o investimento por aluno, principalmente na educação básica, né? Dado esse cenário, que parâmetro é o parâmetro mais interessante para se perseguir enquanto meta no plano nacional? Então, algumas conclusões preliminares aqui é assim: primeiro, o principal fator explicativo para quanto que os países investem em educação por aluno é o PIB per capita, né? Aquele gráfico, né, todos os países alinhados em torno daquela reta mostra isso, né? Quanto maior o PIB per capita do país, mais os países têm condição de investir em termos de valor per capita nos seus alunos, né? A hipótese de 10% do PIB em 2020, ela implicaria um investimento por aluno em relação ao PIB per capita da ordem de 37%, muito além da Costa Rica. A gente está falando da Costa Rica, que é o país ali campeão do esforço em relação à sua riqueza, é 28,4%. Né? O Brasil seria um outlier, ele estaria, por assim dizer, fazendo esforços quase 10 pontos percentuais acima, né? 9 pontos percentuais acima do campeão aí, que é a Costa Rica. Mesmo assim, né, isso representaria para o Brasil um valor por aluno de US$ 5.600, que faria o Brasil avançar apenas 3 posições no ranking de países, que é Argentina, Turquia e Chile. Tá certo? Então, uma trajetória de avanço no investimento por aluno, ela só é sustentável em níveis mais elevados em face de maiores taxas de crescimento do PIB per capita. O Brasil precisa crescer. Sem crescimento econômico real, o nível de investimento que o Brasil terá, nós podemos brigar por fontes, nós podemos brigar por impostos, nós podemos brigar por mais vinculação, mas de forma expressiva, colocar o Brasil entre os países que investem US$ 10.000 por aluno no seu sistema educacional, considerando aí todo o sistema educacional, e colocar o Brasil no meio das nações desenvolvidas, implica desenvolvimento, tá certo? Essas nações investem, que elas investem por aluno, porque também elas têm o recurso para investir. Ah, não, mas a Coreia em 1970, não, a Coreia em 1970, ela investia US$ 150 por aluno e ela tinha de PIB per capita US$ 600, tá certo? Ou seja, ela investia 25% do seu PIB per capita. Então, os países, o processo de desenvolvimento é um processo sistêmico. Você investe na educação, você consegue alavancar melhor recurso, melhorar o setor produtivo, né? Gerar ganhos de produtividade, gerar acumulação, e isso faz com que o imposto cresça, você consiga investir mais no serviço público. Então,
o processo ele é dinâmico, ele é sistêmico, ele não é linear. Então, eu vou investir 50% do meu PIB per capita e aí eu vou ter o desenvolvimento. Não é assim. O desenvolvimento ele também traz inputs para o próprio investimento na educação, na saúde, nas políticas públicas, etc. E isso vai impulsionando, por sua vez, o processo de desenvolvimento e que vai gerando mais riqueza e, portanto, vai gerando mais capacidade de investimento nas próprias políticas públicas, né? Então, quais são as dificuldades da meta 20 do atual PNR? Veja só, a necessidade de financiamento aí é um outro conceito, né? Isso é um conceito fundamental e que se persegue hoje em todos os países, que é a fórmula que melhor indica para os países a sua necessidade de financiamento, né? E a necessidade de financiamento, no Brasil, ela se construi em torno do conceito do custo aluno-qualidade, né? Só que o conceito de custo aluno-qualidade ele é completamente dissociado da vinculação da meta de percentual do PIB. Não há relação entre uma coisa e outra. Ou pior, o conceito de custo aluno-qualidade se subordinaria a esse percentual. Porque se eu digo que 10% do PIB é o percentual ideal, eu já estou dizendo que os $5.600 é o CAC, tá certo? Porque é disso que se trata. Estou aqui fazendo uma aproximação grosseira, porque os $5.600 ele inclui ali naquela estimativa o nível superior. Então, falar de necessidade de financiamento é buscar parâmetros, e o custo aluno-qualidade, a gente vai discutir isso, seria um bom parâmetro, mas ele não está associado ao percentual do PIB. Quando você referenciar o CAC, esse CAC pode apontar para um percentual do PIB no Brasil que seja além ou aquém dos 10%. Vamos ver como é que isso se constrói, não é? E a outra coisa é a adequação do financiamento, né? É o conceito de adequação, esse é outro conceito importante. O financiamento ele tem que estar adequado, né? Com base em padrão mínimo de qualidade, e esse padrão mínimo de qualidade e essa adequação, ele também não está tratado na meta, porque a meta do PNE atual ela só fala de percentual do PIB, ela não fala da adequação em relação a um padrão mínimo de qualidade da educação, né? A outra coisa é que a equidade da capacidade de financiamento, que no Brasil é algo extremamente grave, e a gente vai mencionar isso já já, é, ela fica fora da meta. Quer dizer, você não tem na meta atual do Plano Nacional de Educação nada em relação à equidade. O Brasil, para vocês terem uma ideia, este ano, né, se vocês forem procurar a última atualização publicada pelo FNDE agora em abril, o município que tem o menor VAT, valor aluno total, é o município da Bahia, que tem em torno de R$ 3.100 por aluno. E o município com maior VAT no Brasil tem R$ 76.000 por aluno, que é o município de Minas Gerais, né? Eu não vou citar aqui os municípios, mas eles estão aí publicados. Ou seja, é mais de 20 vezes o município com maior valor per capita por aluno em relação ao município que tem o menor valor per capita. Bom, mas aí entra a nova complementação do Fundeb da União, que colocou o mínimo agora em 8.000, acho que R$ 240 por aluno. Quando você entra com a complementação VAT da União, você bota mais 2.000 municípios no Brasil acima desse mínimo de R$ 8.240 e faz com que essa diferença entre o menor valor por aluno praticado no Brasil e o maior caia de 20 vezes para cerca de 9 vezes. Então, você reduz pela metade a desigualdade no Brasil, mas ainda assim você tem município com 9 vezes o valor por aluno do município que recebe a complementação VAT da União. Então, veja que o Fundeb é um esforço muito significativo, ele reduz pela metade a discrepância entre os níveis de investimento por aluno em cada rede, mas ainda assim você permanece com uma desigualdade que não é pequena. Então, a equidade na capacidade de financiamento, num país com níveis de investimento por aluno tão desigual quanto o Brasil, e que o Fundeb responde em parte a essa necessidade de equalização, a meta 20 não responde a isso, tá certo? Porque ela não fala nada sobre capacidade de investimento dos entes e ela não fala nada sobre a equidade na capacidade de investimento, né? E o cenário contrafactual que a gente construiu aqui, né, demonstra que os 10% do PIB exigiria, em termos do PIB per capita, um PIB per capita improvável, dado o nível atual de riqueza do Brasil, quando comparado com os outros países.
é muito pouco provável que o Brasil fizesse um esforço de 37,8% do PIB per capita somente na educação, quando o orçamento público é disputado por outras áreas igualmente importantes, como a área da saúde, a área do saneamento, a área da política social, né? A área do meio ambiente, né? A área dos direitos humanos, e por aí vai. Você tem uma série de políticas públicas que disputam o mesmo orçamento público com a educação. Então, assim, os 10% do PIB, no cenário do que ele representa do ponto de vista do esforço do PIB per capita, né, que é a riqueza real do país por habitante, colocaria esse esforço num patamar muito além daquilo que é o que os países em geral fazem do esforço de investimento por aluno em relação à sua riqueza. Né? Então, a meta, qual é a conclusão? A meta com percentual do PIB, isoladamente, ela não permite monitorar o crescimento do investimento por aluno da educação básica, até porque ela não diz respeito apenas ao aluno da educação básica. Ela diz respeito ao conjunto da educação, do qual, no Brasil, 18% do PIB investido vai para o ensino superior. Né? E se vocês compararem esse percentual com os de outros países, a gente vai ver que o Brasil tem um percentual no ensino superior do seu investimento público muito maior proporcionalmente que os outros países, como comparados pela OCDE. Né? Bom, dito isso, como é que ficaram propostas as metas de financiamento? Eu encerro aqui, né? Que já até falei mais do que o previsto inicialmente. Dado esse debate, né, foi construído, o novo PNL foi construído, ele já está disponível, o PL está aí, vocês podem baixar da internet, né? É o projeto de lei 2614/2024. Tem um objetivo, que é o objetivo 18, são 18 objetivos no total, quer dizer, o novo PNL ele não traz a construção apenas na formulação de meta, né? Ele obedece ao que diz o artigo 214, ele fala de objetivo, meta, né? E estratégia. Né? Então, ele tem 18 objetivos, né? E cada objetivo desse tem uma ou mais metas. Tem objetivo com uma meta e tem objetivo que chega até 6 metas. Né? No caso do objetivo que trata do financiamento, que é ligado ao financiamento em infraestrutura da educação básica, né? Dentro dele você tem um objetivo que é assegurar qualidade e equidade nas condições de oferta da educação básica. Foi colocado, então, 4 metas. A primeira meta, ela reproduz a atual meta 20 do PNE. Está lá, os 10% do PIB, 7% do PIB, né? Como investimento público em educação. Né? Mas foram colocadas mais 3 metas. Veja, a meta B, 18B, ela foca, então, a educação básica. Ela diz, alcançar o investimento por aluno em educação básica como percentual do PIB per capita, portanto, o PIB mais em termos per capita, que é a riqueza real por habitante, equivalente à média dos países da OCDE, que a gente viu que está em 23,7. Então, veja que a gente está falando que o esforço do Brasil, em termos da sua riqueza, ele pode avançar. Ele pode avançar. Ele já esteve maior, ele já foi 21,7 lá em 2015 e 2016. Ele caiu para 20,7. Ele pode tentar perseguir chegar até 23,7, que é o que a OCDE apresenta ali em 2020, né? Até o 5º ano de vigência do PNE. E até o final do PNE é o equivalente ao CAC. O CAC que terá que ser regulamentado por força do texto constitucional, parágrafo 7º do artigo 211, que foi incluído pela emenda constitucional 108. Né? Então, há que se fazer a aprovação de uma lei complementar, que é a Lei do Sistema Nacional de Educação, que regulamenta o artigo 23, parágrafo único do artigo 23 da Constituição, e regulamentando o CAC, e este CAC ser o valor de referência para a qualidade da oferta de educação básica no país, e com tudo que ele implica, que a gente já vai trazer mais um slide para mostrar isso. Então, na ausência do CAC, até o 5º ano, a gente perseguiria essa média da OCDE, do esforço relativo à sua riqueza, e ter o custo aluno qualidade como referência. Por que o custo aluno qualidade é um parâmetro melhor? Porque ele está ancorado em padrões nacionais de qualidade que são pactuados. Então, o país pactua certos padrões e afere a monetização dos parâmetros desses padrões que são monetizáveis, vê quanto que se traduz e como ele se traduz por etapa e modalidade de ensino da educação básica por aluno, né? E passa a ser a referência para o investimento por aluno. Porque o custo aluno qualidade é o valor por aluno, ele não é um percentual do PIB,
Ele é o valor por aluno, é o valor por aluno que se julga necessário ter para a oferta de uma educação de qualidade que segue parâmetros que são pactuados nacionalmente. A terceira meta, que é a meta 18C, fala de algo que hoje está ausente do PNE do ponto de vista de meta, que é equalizar a capacidade de financiamento da educação básica entre os entes federativos, com base no CAC, com base no custo de qualidade, tendo como referência o Padrão Nacional de Qualidade que está lá previsto no parágrafo 7º do artigo 211. Então, além de você regulamentar o CAC, você tem que criar condições para que os sistemas de ensino tenham igual capacidade de financiamento a que todo seja possível atingir o custo aluno qualidade, dado as suas matrículas. Então, o município que só tem educação infantil, ele vai ter um CAC, que é o CAC da educação infantil. Um aluno, um estado que só tem oferta de ensino médio, ele vai ter um valor por aluno que é o CAC do ensino médio, tá certo? E por aí vai. Então, a cada sistema de ensino, a equalização da sua capacidade de financiamento referenciada no custo aluno qualidade. Isso é uma meta de equalização da capacidade de investimento que o Brasil precisa perseguir até o final do atual plano. E, por último, a redução das desigualdades das condições de oferta de infraestrutura, porque veja que o referencial de um custo aluno qualidade, ele é um parâmetro para distribuição de recursos do Fundeb e para distribuição de complementação da União. Mas quem aloca os recursos são os gestores públicos, são os secretários estaduais de educação, secretários municipais, gestões de prefeituras e de governo dos estados. Então, além de você ter uma meta de equalização da capacidade de financiamento, você tem que ter uma média de redução das desigualdades da condição de oferta, porque o dinheiro pode chegar, né? No mundo ideal, você chegou a regulamentar o CAC, você consegue a distribuição dos recursos do Fundeb, a complementação da União, para atender ao custo aluno qualidade, mas você não tem redução de desigualdade na condição de oferta, porque dentro do sistema de ensino, a alocação do recurso ela não preenche a função redistributiva, por exemplo, em relação às escolas, que é um mandato do artigo 75 da LDB. Se ela não alcança essa redistribuição dentro da rede, as condições de oferta não serão equalizadas. Então, a equalização da condição de oferta depende da atuação do gestor local, seja ele o gestor da rede estadual, seja ele o gestor da rede municipal. Por isso que essa meta também é uma meta importante de ser perseguida, que é a redução das desigualdades na condição de oferta. Então, a tradução desse objetivo 18 é que as desigualdades que se observam no Brasil, em termos de condições de oferta, ela deriva de uma desigualdade na capacidade de financiamento, e essa desigualdade ela deriva, por sua vez, da ausência de um padrão nacional de qualidade que referencia um custo-aluno qualidade, tá certo? E para terminar, prometo que esse é o último slide, a síntese disso tudo é para dizer para vocês o seguinte: o que o Brasil precisa perseguir é um sistema de financiamento público que seja adequado e equitativo na educação básica, né? Essas duas palavras são chave. Ela tem que ser adequado, mas ele tem que ser equitativo. Não pode ser adequado só para algumas redes, tem que ser adequado para todas as redes. Portanto, tem que ser adequado e equitativo. Então, algumas tarefas se impõem, e isso vai estar traduzido nas 3 estratégias que aparecem nesse objetivo 18 do PNE novo proposto ao Congresso. São 3 estratégias. Elas traduzem, de certa forma, esse roteiro, né? Que é, primeiro, estabelecer padrão nacional de qualidade educacional. O que se quer atingir? Isso tem a ver com condição de oferta, tem a ver com resultado de aprendizagem, tem a ver com etapa concluída, né? Por exemplo, se o objetivo do Brasil fosse só alfabetizar a população, como era na década de 40, o custo seria um. Se é, além disso, você ter ensino fundamental completo, o custo é outro. Se é ter um ensino médio completo, o custo é outro. Se além de ensino médio você quer que todo aluno de ensino médio tenha uma habilitação profissional, o custo é outro. Então, o custo tem a ver com os objetivos da educação. Então, tem a ver com condições de oferta e resultados de aprendizagem, etapas concluídas, objetivos educacionais. Esses padrões de qualidade têm que ser pactuados nacionalmente. Então, essa é a primeira tarefa. Aí, a partir dessa tarefa, você tem que estimar o custo aluno qualidade, que é esse valor mínimo necessário a ser investido por aluno para se atingir esse padrão nacional de qualidade, dadas as características médias dos alunos e de outros fatores de contexto. Bom, mas uma vez estabelecido esse valor nacional referencial, você tem que fazer as devidas correções e ajustes para verificar, né, quais são as
diferenças e necessidades de grupos sociais e de níveis e modalidades, aliás, etapas e modalidades da educação básica que exigem ajustes desse custo aluno-qualidade. Por exemplo, o custo da creche é diferenciado da pré-escola, que é diferenciado do ensino fundamental, que todos nós conhecemos. Então, esse ajuste, você tem o CAC como valor de referência nacional, você tem o CAC específico de cada etapa e modalidade do ensino, que traduziria, então, o custo aluno-qualidade dessa etapa e dessa modalidade. E depois verificar a desigualdade na capacidade de financiamento das redes, né? Então, uma vez conhecido o CAC, bom, como é que as redes se posicionam hoje em relação a esse CAC, né? E o que é necessário de complementação, seja do ponto de vista da ação supletiva da União, seja do ponto de vista dos estados, né? Para que esse custo aluno-qualidade seja alcançado. E aí você criar mecanismos federativos, redistributivos, que assegurem a equidade na capacidade de financiamento do sistema de ensino, que a gente chama os mecanismos redistributivos que persigam essa chamada equidade horizontal, que é simplesmente dizer que 2 alunos de creche em qualquer lugar do país tem que ter a mesma condição de financiamento, mas também tem a equidade vertical, que significa que há diferenças individuais mesmo entre alunos de creche, que significa que alguns possam necessitar investimento maior do que outros, apesar de estarem na mesma etapa e modalidade, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de equidade horizontal e vertical. Então, um pouco são essas as tarefas para as quais estão sinalizando as estratégias propostas no novo PNE. Então, era um pouco essa reflexão que a gente queria fazer e, assim, pedir desculpas a vocês pelo fato de ter me estendido mais do que o previsto, e assim eu estou absolutamente à disposição de vocês aí para responder a perguntas e entrar no debate. Então, a gente agradece ao professor Armando Simões, uma apresentação muito boa, né? A Meta 20, por tratar de investimento e trazer muitos números, né, por si só é uma meta mais complexa, né, até para a questão do entendimento em si, mas a apresentação trouxe, né, de forma esclarecedora, né, toda essa questão do investimento que o Brasil já faz em educação pública, em educação como de um modo geral, e mais para o final o senhor traz ainda quais são as necessidades, né, de mudanças para que o Brasil possa investir melhor em educação, né? E aí nós percebemos que o Brasil ainda é um dos países que menos investe por aluno, né, em educação, e aí mesmo que ele passasse a investir o que prevê o Plano Nacional de Educação, ele não cresceria muito no sentido do investimento por aluno, né? Ficaria aí acima da Argentina e Turquia, salvo engano, né? O que não é um crescimento muito grande, apesar de, no cenário geral, ele ficaria lá em primeiro lugar, né? Nós abrimos agora para as perguntas, né, dos participantes, se tiverem. Não temos ainda perguntas aqui no chat, mas eu abro agora para quem quiser se manifestar. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta, alguma colocação para o professor? Pode ser também dúvidas, né? Se ficou alguma coisa que não ficou claro, porque a gente sabe que essa área é sempre uma área um pouco, às vezes, mais um pouco mais difícil, né? De entender alguns aspectos. Então, se também tiverem dúvidas, a gente está à disposição aí. Professor, eu gostaria de fazer um comentário. O senhor está agora no gráfico que o senhor apresentou aí inicialmente. Esse gráfico já é do último relatório do INEP, não é isso? De monitoramento? Isso. No último relatório de monitoramento do INEP, no penúltimo, aliás, né? O de 2021, salvo engano. 22. 22, isso. O Fórum Estadual da Educação de Sergipe também, com base no relatório do INEP, elaborou o relatório
de monitoramento das metas do Plano Estadual de Educação. E uma coisa que me chamou a atenção é que quando foi feito o relatório, porque o relatório do INEP ele não traz dados por estado, né? Ele traz o dado nacional. E é uma dificuldade, enquanto estado, enquanto municípios, de se ter uma clareza para fazer o cálculo desse investimento no âmbito de cada ente. E aí, nós, enquanto Estado de Sergipe, buscamos Tribunal de Contas do Estado, né, que tem os dados de investimento na educação dos municípios. Procuramos a rede federal de educação, né, e também a rede estadual, a Secretaria Estadual da Fazenda, né, para obter os investimentos em educação dividido pelo PIB do Estado. E, por incrível que pareça, o maior investimento, que aí vai de encontro ao dado que aparece aqui no nível nacional, em educação aqui em Sergipe, foi justamente da rede federal de educação, que são a Universidade Federal, o Instituto Federal, né? E o menor né, que foi verificado, a parcela dos municípios. Então, assim, a rede federal de educação investiu, né, um percentual bem elevado, uma vez que é um público menor, né, mas teve um investimento mais alto, e isso foi o que elevou um pouco o percentual de investimento de Sergipe na educação. É difícil a gente avaliar, Erinaldo, assim, essa contabilidade, se vocês olharem o relatório do INEP publicado, até um relatório informativo, ele tem, mas é um relatório árido, né? Ele tem muita contabilidade ali, tem muitas explicações metodológicas, né, do que entra e não entra, o que é excluído da conta, do que não é excluído, por que é excluído, do que não é excluído. Então, você tem muitas escolhas na hora que você faz essa contabilidade, né? E é difícil para que eu possa avaliar assim, sem conhecer metodologicamente. Eu olhei o relatório de vocês, né? Eu vi lá a parte final, que vocês tentam fazer uma apuração do gasto público em educação. É interessante o Estado fazer esse esforço de olhar, bom, no âmbito do Estado de Sergipe, qual é o esforço, por exemplo, do investimento público feito aqui no Estado, consolidando os municípios, consolidando o governo estadual e olhando um pouco do investimento federal no âmbito do Estado, né? Isso é um esforço importante, o Estado se apropriar disso e verificar, por exemplo, quanto que isso representa em termos do PIB per capita do Estado. Porque isso é uma coisa que nós não tivemos tempo de explorar, eu ainda não consegui fazer essa análise, para bem da verdade, já pedi dados lá no INEP, já recebi, mas não consegui avaliar, que é olhar esse esforço per capita que a gente vê entre os países, em termos de PIB per capita, há uma diferença no Brasil também. Se a gente for olhar de estado para estado, vocês vão ter claramente estados em que você tem um esforço em termos do seu PIB per capita muito maior do que outros, eventualmente, né? E isso é um dado importante da gente conhecer. Será que o estado mais rico da federação ele faz um esforço em termos do seu PIB per capita maior ou menor do que o estado mais pobre da federação, né? Então, a gente olhar isso também é interessante, porque mostra um pouco de qual é o esforço no âmbito de cada estado. Aí, quando eu falo estado, eu não estou falando apenas do governo estadual, estou falando do estado e seus municípios, né? Porque o investimento da educação básica é esse consolidado. Qual é o esforço que cada estado, junto com seus municípios, fazem, contabilizando também aquilo que é do esforço federal que cai para aquele estado. Se tem complementação do Fundeb para aquele estado, complementação VAF considerar, se tem complementação VAT para os municípios daquele estado considerar, se tem investimentos federais em termos das universidades, institutos federais e outros programas, né, que são regionalizados do governo federal, que sejam apropriados, mas isso é uma contabilidade que precisa ser construída com um grau assim de cuidado, né, porque vocês precisam olhar o orçamento da União,
regionalizado, o que vai de fato para o estado de Sergipe, da educação. É preciso olhar a atribuição da complementação VAT da União e da complementação VAF da União, que Sergipe, ao que me parece, recebe, né, a complementação VAF também da União, e o esforço dos estados e municípios. Esse aí é um pouco mais fácil, porque ele está informado no CIOP hoje, né? Então, tanto os municípios quanto os estados precisam informar no CIOP, do contrário, inclusive, eles perdem a possibilidade de participar da complementação VAT da União, isso é importante, né? A lei do Fundeb exige que os dados orçamentários e contábeis sejam informados dentro do CIOP para que possa ser feita o cálculo do VAT, né? Sem essa informação, você não tem o VAT do doente, e sem ter o VAT do doente, você não sabe se ele é passível de receber a complementação da União ou não. Então, por exemplo, o município que tem R$ 4.000 por aluno hoje e não preenche o CIOP, ele deixou de receber R$ 4.000 por aluno para o seu município, entendeu? Porque a complementação da União para um município que tem R$ 4.000 por aluno, ela mais do que dobra o valor que esse município tem por aluno, né? Porque hoje está mais de 8.000, está 8.240, se eu não me engano, aqui o VAT mínimo nacional. Então, para vocês fazerem uma contabilidade, uma apropriação do valor consolidado o investimento público em educação no Estado de Sergipe, que acho que é um esforço importante e válido, né? Vocês precisam fazer essa apropriação. Isso é um desdobramento que é possível fazer no âmbito do governo federal? Seria também, seria, mas é um esforço aí que teria que ser ainda acertado, né, no âmbito do próprio INEP, etc., para que houvesse esse cálculo por unidade da federação. Porque é importante, porque aí nos daria também a ideia do esforço fiscal. O esforço fiscal não é o esforço fiscal a palavra certa, é o esforço do investimento consolidado em educação de cada unidade da federação, visa assim o seu PIB consolidado, que é o PIB do Estado e dos municípios conjuntamente, né? É isso, então. A gente tem mais alguma questão, alguma dúvida para que o professor possa nos tirar? Podem ser opiniões também, divergências, sugestões, né? Porque é sempre ouvir, é um aprendizado também, né? Para a gente poder, às vezes, pensar em outras formas de olhar para esses dados que a gente ainda não pensou. Mas, sem dúvida, uma delas é essa, viu, Arinaldo? É olhar o consolidado do investimento público em cada unidade da federação, e quanto isso representa do seu PIB per capita, né? Para a gente ter um parâmetro do esforço da federativo em relação ao investimento em educação. Até porque, só para não deixar passar, quando a gente fala de aumentar o investimento por aluno da educação básica, esse é um esforço federativo, esse nunca será um esforço apenas da União, até porque a União ela é, por assim dizer, um acionista minoritário. Como ela tem uma ação supletiva na educação básica, né? Essa ação supletiva, ela nunca será sozinha, isoladamente, capaz de fazer aumentos significativos. Então, eu quero lembrar para vocês uma disposição que existia lá na emenda 14, que criou o Fundef, em 1996. Tinha lá na disposição transitória, no artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, que criava o Fundef, à época, por 10 anos, tinha lá uma disposição, que eu não lembro agora o parágrafo, mas se eu não me engano era o parágrafo 9º, lá do artigo 60, que dizia que, na década, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios fariam esforço de ampliação do investimento público por aluno, né? Ou seja, a própria lei do Fundef, quando foi criada pela primeira vez em 1996, ela fazia eco com o artigo 75 da LDB, que fala de um esforço federativo, né, redistributivo, de um lado, o artigo 75, mas de outro lado, a emenda constitucional 14 falava de um esforço de ampliação do gasto público ou do investimento por aluno, por assim dizer. Então, o Brasil perseguir
o aumento do investimento por aluno, que a gente sabe que é absolutamente necessário na educação básica, ninguém discorda disso. A questão é como fazer e como ter uma meta que seja é, prática do ponto de vista de fato servir de referencial para aumento desse investimento. E tem lá no novo PNE, vocês vão ver, entre as três estratégias, uma delas é o esforço federativo para ampliação do gasto por aluno. Então, o que é necessário? Pactuar o CAC e pactuar a forma como esse CAC será alcançado no esforço federativo. Esforço federativo significa unir o esforço do município, do Estado, do Distrito Federal, da União, para que esse valor por aluno possa ser aumentado, né? Para que ele possa crescer. Crescer de forma sustentável, crescer de forma responsável, né? Com as contas públicas, mas ao mesmo tempo crescer. Então, isso é o grande desafio. Achar que isso será feito apenas com o esforço fiscal da União, isso não, não, não vai se chegar lá. Por quê? Porque a União também tem um orçamento. Também tem restrição fiscal, também tem um orçamento aprovado pelo Congresso, do mesmo jeito que tem estados e municípios. Então, todos têm as suas restrições fiscais. Então, é preciso, né, fazer um esforço que é federativo, a exemplo do que aconteceu com o Fundeb. Né? O Fundeb é um esforço federativo de redistribuição de recursos. Né? A redistribuição, por exemplo, no Fundeb, e desde o Fundef, para falar a verdade, de estados para municípios. Né? A grande parte dos estados no Brasil pede recursos, entre aspas, para os seus municípios. Isso é uma equação redistributiva prevista no Fundef, que equaliza, né, os recursos entre as redes em função da oferta de matrículas, e o que é bom para o país. Isso fez com que você equalizasse fortemente a capacidade de financiamento das redes públicas. A exemplo, repetindo o que eu já disse, o Fundeb hoje, ele reduz de mais de 20 vezes para cerca de 9 vezes a desigualdade da capacidade de investimento das redes públicas por aluno. Isso não é pouca coisa, mas ainda assim a gente está num país em que alguma rede tem 9 vezes mais para investir no seu aluno do que tem outra. Então, ainda é uma desigualdade que pode ser reduzida. Né? Eu acho que esse trabalho tem sido feito. Inclusive, os novos ponderadores de matrícula que passaram a vigorar ano passado e esse ano para ano que vem, que é o nível socioeconômico dos alunos e a disponibilidade de recursos dos entes, que são novos fatores que vão valer a partir de 2025, vai criar uma nova, né, redistribuição de recursos que poderá favorecer o melhor equilíbrio de capacidade de financiamento, porque no fundo é isso que o Brasil precisa. O Brasil é um país extremamente desigual, que precisa avançar na equidade das políticas públicas, e no caso da educação, avançar na equidade das políticas educacionais implica, primeiramente, avançar na equidade da capacidade de financiamento. Sem isso, né, a desigualdade educacional ela não se reduz, ela depende de equalizar a capacidade de financiamento das redes. Né? Então, é nisso que o Brasil vem trabalhando, na verdade, desde a emenda 14, lá em 96, fez um grande avanço em 2007 com o Fundeb, incluindo a educação infantil, incluindo o ensino médio, incluindo uma subvinculação, né, de 70%, de 60% aí para os profissionais do magistério à época, depois criando ainda com o novo Fundeb agora em 2020 duas novas complementações, né, aumentando para 70% a subvinculação aos profissionais de educação. Então, o Brasil vem avançando ao longo desses, por assim dizer, 30 anos, né? A gente vem avançando no sentido de maior equidade. O Brasil hoje é um país mais equitativo do ponto de vista do financiamento da educação do que ele foi nos anos 80, do que ele foi em grande parte dos anos 90. Então, nós estamos avançando, isso aí é indiscutível. Agora, é óbvio que a gente ainda tem muito que avançar. Né? Eu acho que a mensagem aqui um pouco é essa. É isso aí, professor. Nós temos um comentário aqui de Mariana Lacerda no chat. Ela diz assim: boa tarde. Acredito que para equalizar a qualidade da oferta, é preciso conhecer o custo real em cada rede de ensino e conhecer o padrão mínimo acho que é de qualidade. Isso. É isso exatamente, é o esforço do CAC, né?
O esforço do CAC não é um esforço trivial, né? A Comissão de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, que é a CIF, que reúne a Undime, Concede e o MEC, que se reúne ao longo de todo o primeiro semestre de cada ano para definir os parâmetros operacionais do Fundeb para o ano seguinte, ela vem se debatendo, né, com uma dificuldade que é uma previsão da lei do Fundeb, que é a estimativa dos custos médios de cada etapa e modalidade. Não é trivial fazer isso. Se fosse fácil, já tinha sido feito, tá certo? Algumas pessoas falam, não, isso é fácil, já tem metodologia. Não é trivial. Os Estados Unidos, se vocês terem uma ideia, perseguem isso desde o final dos anos 90. Todos os estados têm judicializações em relação às suas fórmulas de financiamento, porque nos Estados Unidos é tudo estadualizado do ponto de vista do mecanismo redistributivo. A União tem uma participação pequena, né, de 10% do consolidado, mas ela tem uma participação praticamente nula, né, ou quase nula com relação à política redistributiva, né? Quem tem a política redistributiva são os estados. E principalmente dos anos 2000 para cá, você tem tido um esforço muito grande nos estados em se alcançar uma chamada segunda geração de fórmulas de financiamento, que, na verdade, é o que a gente no Brasil chama de custo-aluno-qualidade, é o CAC. Isso não é novidade. Os Estados Unidos estão construindo, perseguindo isso desde os anos 2000 e produzindo vários tipos de estudos e abordagens metodológicas para se chegar a esse custo-aluno-qualidade que se refere em si nos padrões de qualidade que estão legislados em cada estado. Então, você tem padrões de aprendizagem que são estabelecidos, objetivos educacionais que são estabelecidos, né? Metas que são estabelecidas em cada estado, e aí a discussão é, bom, que tipo de financiamento e o quanto que eu preciso para o aluno para alcançar esses resultados que se quer alcançar com o sistema de ensino. Como eu disse, se eu for só alfabetizar a população, o custo é um. Se for dar ensino superior para todo mundo, o custo é outro, tá certo? Então, os objetivos educacionais, eles têm fortes implicações no custo. E o custo aluno-qualidade diz respeito a essa adequação. A palavra adequação tem a ver com isso. É a adequação do padrão de financiamento ao objetivo que se quer com a educação, né? Ao resultado que se quer. E não é só insumo, não é só a qualidade da infraestrutura. Passa por aí também, mas tem a ver também com o tipo de oferta que você vai dar. Você vai dar, por exemplo, atendimento especializado a todos os alunos da rede pública que necessitem, está lá na meta 4 do atual Plano Nacional de Educação. Se é fazer isso, tem custo, lógico que tem, né? Se você quer dar a educação bilíngue, ela tem custo. Se você quer dar a educação específica para as comunidades indígenas e quilombola, ela tem custo, né? Se você quer dar educação profissional e tecnológica para uma grande parcela dos alunos do ensino médio, para atingir aí a média da OCDE, que hoje é quase 50% dos alunos têm educação profissional no nível médio, então você tem custo. Então, os objetivos educacionais carregam implicitamente os custos da educação. Por isso que o padrão nacional precisa ser pactuado, né? É, é, e negociado e pactuado entre a União, Estados e municípios, de forma que o país chegue a um acordo sobre isso e a gente caminha. Agora, isso também não está gravado em pedra. O CAC ele vai ser proposto, construído por alguma metodologia aí que se entenda ser adequada para o conjunto dos entes, né? E a partir daí isso é revisado a cada período de tempo, né? A própria regulamentação que instituí-lo vai prever a sua atualização, a sua correção, o seu ajuste ao longo do tempo, porque a educação é dinâmica, né? As tecnologias educacionais são dinâmicas, né? O que se tem hoje, por exemplo, na área da saúde. A área da saúde você tem padrões para definir o financiamento, a necessidade de financiamento, e um dos padrões é a tecnologia na saúde, né? Ela tem fortes impactos no nível de financiamento, por exemplo, do SUS, né? Então, tudo isso tem que ser considerado, né? E a Mariana tem razão nesse aspecto, né? Que é justamente você caminhar na direção do que é o mais difícil, que é você chegar à formulação do custo-aluno-qualidade e, a partir daí, estabelecer a meta de ampliação do investimento por aluno, né? Enquanto isso, nós vamos não ter meta? Não. A proposta lá no PNE é atingir ao esforço dos países da OCDE.
em relação à riqueza relativa. E a partir daí, tendo pactuado um custo aluno qualidade, caminhar na direção desse custo aluno qualidade até o final do plano, né? É isso, gente. Eu acho não temos mais questões, dúvidas. Se alguém tiver, ainda está aberto. E se nós não tivermos mais nenhuma colocação a fazer, a gente agradece ao professor Armando. Professor, foi um prazer tê-lo nessa tarde, né? Muito esclarecedora. Eu acredito que a partir de hoje, né, eu acho que fica mais fácil o entendimento até tanto do plano que está em vigência, quanto do olhar para o projeto de lei que está tramitando do novo plano. Acho que é um entendimento maior, né, das pessoas que estão aqui presentes hoje, né, que são dos fóruns municipais, do Fórum Estadual de Educação. Né? Após aprovado o novo plano, os municípios e os estados terão prazo para também elaborar os seus, adequar, e aí eu acho que ficou mais claro, né, para os participantes o que essa meta significa, o que precisaria melhorar, né, em termos de investimento público em educação. Então, a gente agradece ao senhor pela disponibilidade, né, e eu passo para a equipe de Cris, se esse Cris ainda está por aqui, se ainda vai dar uma Tô palavra, aqui ou a gente pode sim, tô encerrar. aqui. Oi, Cris, está com você. Viu? Gostaria de agradecer ao professor Armando Simões pela sua belíssima apresentação, muito esclarecedora, como o Erinaldo colocou, não é? De uma forma muito leve, muito didática, conseguiu nos passar assim, esse tema que é tão delicado, né, no seu entendimento. Muito obrigada mesmo pela sua participação, por essa tarde tão produtiva. Erinaldo, muito obrigada pela sua mediação, né, por sua parceria de sempre, né. Obrigada a todos que participaram, aos nossos coordenadores dos fóruns municipais, aos membros dos fóruns municipais, secretários municipais de educação, membros do Fórum Estadual da Educação. Obrigada a todos vocês, obrigada a todas vocês pela participação nessa tarde. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Rinaldo. Prazer. Estamos aqui à disposição, tá? Nós também estamos à disposição, professor Armando. Quando Igualmente, vier a professor. Aracaju, né, Ah, fazemos sim. questão de levá-lo Acho, para acho fazer que um vocês virão, passeio. acho que vocês viram a Brasília antes. A gente tem uma reunião nacional prevista para setembro e vocês Temos. vão ser convidados para vir a Brasília aqui, tá certo? Isso. Para a gente discutir já a cooperação técnica com estados Isso, e municípios em torno do Plano Nacional, ou dos já está planos na nossa estaduais e agenda municipais. aqui, 10 e 11 Ah, de setembro. já receberam, né? Então, Já pronto. recebemos, já está aqui nosso calendário já marcadinho, nos encontraremos lá. Eu Então, estou. pessoalmente, lhe darei um abraço de gratidão por essa Ah, contribuição que nessa ótimo. tarde. E depois nós teremos as regionais aí. Em novembro vão ter reuniões regionais, uma em cada região do país, para a gente planejar aí a ação em cada estado Ah, para o ano que ótimo. vem, tá certo? Então a Sim, SAD sim. está entrando em campo aí com vocês, devagar assim, né? Para Sim, e sim, sim. acostumando com a temperatura das águas, né? Então a gente vai Doses homeopáticas para a gente não se é, impactar tanto, né? a gente vai assim por aproximações sucessivas, mas com muita cautela, porque a gente entende que a cooperação ela tem que ser construída com vocês, tá Sim, certo? sim, A sim. gente precisa muito ouvir vocês. Então, assim, eu estou muito ansioso Isso. pela reunião de setembro, esperando vocês Que assim com bom. muita ansiedade, porque vai ser o nosso momento chave assim para iniciar esse Que trabalho bom. de cooperação. Nós também estamos muito ansiosos. Eu já estou falando dos municípios. Olha, nós temos reunião sobre comparação técnica, então vem coisa boa por aí para os municípios, né? Eles estão ansiosos, nós também estamos muito ansiosos para esse encontro de setembro. Tá ótimo. E o Nordeste está sempre na minha primeira opção. Ah, que continue estando, porque aqui é uma terra acolhedora, viu? Já conhece Ah, Sergipe? Já conhece Aracaju? eu já estive aí no passado, Já. aí Ah, na época da SEB. Quando eu estava na SEB, eu tive aí. Nós fizemos sim. um encontro do Pradinha, em Aracaju. Ah, sim, sim, Isso ali em sim. 2006, já tem muitos anos, 2006, Sim, sim, 2007. sim. Eu cheguei a visitar o município aí é Malheiro, é próximo aí de Aracaju, São acho que é Cristóvão, Malheiro. Laranja. Não, Hã? Malheiro.
Malheiro, Malhador. 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 Malhador, É, isso. É aí é, é. perto de Aracaju. E, enfim, eu estive aí nessa ocasião. Ah, que bom. Nossa terra é muito acolhedora. Próximas vezes que vier, Tá sentirá um certo, pouquinho mais do nosso calor. tá certo. Muito obrigado, Cristiane. Obrigada a você, professor. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Estamos extremamente gratos. Tá certo. Um abraço, Rinaldo. Obrigado, Um Mônica. abraço, Um abraço professor. a Foi um prazer, todos. viu? Tchau, tchau. Então, gente, um Tchau, abraço a todos, gente. né? E até o próximo, né? Isso. Até o Próximo encontro próximo de formação, encontro, né? né? A nossa formação de olho nos planos, que nós teremos, professora Armanda, professora Selma, como nossa palestrante, Ah, que vai ótimo. falar sobre a gestão democrática, né? E como Maravilha. mediadora, a professora Maria José Guimarães, que é a presidente da UNCM aqui de Sergipe, né? Maravilha. Que vocês mantenham essa mobilização de debate, que isso é Sim, fundamental, viu? sempre. Isso nos movimenta, isso nos engaja. Então, isso é necessário. A gente precisa manter o fórum. Eu costumo dizer sempre aos fóruns municipais, quando eu vou, que é um espaço que nós precisamos manter vivo e ativo. Então, essa é a nossa intenção. Estar sempre em movimento e deixando esse espaço de discussão democrático sempre vivo e ativo. E sempre que precisar, pode contar com a gente, tá, Cristiane? Sim, sim. Contarei. Eu gosto de pedir. Pode pedir, Viu? estamos à Muito disposição. Um abraço. obrigada. Tchau, Outro, gente. Tchau, tchau. gente. Boa tarde, viu? Boa tarde.